Bom dia! Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Nasceu de novo. Avião de propaganda cai no mar e piloto é salvo por colete salva-vidas. Balanço prévio da Polícia Militar mostra a redução dos homicídios durante o Carnaval. Os homicídios estão equilibrados. Nós tivemos 3 casos nesse período no ano passado, 2 nesse ano, então já é algo positivo. Sem tempo ruim, ambulantes no Guarujá registram aumento nas vendas durante a temporada de verão. Filé, batata, pastel, que é o que mais o pessoal come, e o que a pessoa quiser. O que você quiser comer na praia, o carrinho serve. Começa a quaresma para os católicos e a igreja lança a campanha da Fraternidade 2020. É sempre uma proposta de uma prática, de caridade para o tempo da quaresma, que chama a conversão, portanto, assim, é melhorar a nossa vida, principalmente crescer no amor com relação aos outros. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta quarta-feira Patrícia Ovale, consultora de negócios do Sebrae. Patrícia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Cidades. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. E também o advogado especialista em direito eleitoral, Rogério Merrana. Doutor Rogério, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao nosso Bom Dia Cidades. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. E logo mais às 11 horas da manhã, o Ministério da Saúde vai dar uma entrevista coletiva a respeito da contraprova que deu positivo, ou seja, está confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Esses e outros destaques você confere no Santa Portal. Vamos ver. O caso foi relatado pelo Hospital Israelita Albert Einstein como suspeito depois dos resultados preliminares positivos. O hospital enviou a amostra para o Laboratório de Referência Nacional, o Instituto Adolfo Lutz, para a contraprova. Trata-se de um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália, na região da Lombardia, a trabalho, sozinho, de 9 a 21 de fevereiro. O paciente, de acordo com as autoridades, está bem, possui sinais brandos da doença e ficará em tratamento domiciliar. Susto no ar. Avião que faz propaganda cai no mar no Guarujá e piloto é salvo por colete salva-vidas. O acidente com o avião monomotor aconteceu na Praia do Tombo. A queda da aeronave foi registrada por banhistas que estavam no local. O piloto foi resgatado com ferimentos leves, com a ajuda de uma surfista e de profissionais do GBMAR. O avião, que pertence a uma empresa de propaganda, decolou do aeroporto de Itanhaém. O Santa Portal apurou que o certificado de navegabilidade não apresenta qualquer restrição. Ao perceber uma falha no motor, o piloto, de 28 anos, já saiu do avião com colete salva-vidas. O presidente da República permanece na região. No último dia de Carnaval, aproveitando o tempo bom, Jair Bolsonaro repetiu um passeio da sua última estadia na região e foi até Praia Grande de moto aquática. Como sempre acontece, o presidente cumprimentou policiais militares e simpatizantes. A Prefeitura de Santos dará detalhes das mudanças que vão acontecer no trânsito na entrada da cidade a partir das 11 horas da manhã. As alterações foram necessárias para a execução das obras de drenagem que vão evitar alagamentos nos bairros Sabuó e Vila Haddad. E para saber todos os detalhes destes casos, é só acessar o santaportal.com.br. Que os cães são os melhores amigos do homem, a grande maioria concorda. Mas em São Vicente, eles são até mais do que isso. Sob 4 patas, são verdadeiros agentes da segurança e do patrimônio público.
Quem olha para esse time de cães educados, todos sentadinhos, não faz ideia do que eles são capazes de fazer. Não. Fica. Achou? São os cães da GCM de São Vicente. Eles atuam junto com os guardas em operações relacionadas a drogas, abordagens com suspeitos e também em ações sociais. Vamos começar pelo integrante mais velho, o pastor de Malinois, Braddock. Ele está prestes a se aposentar. Convive com seu companheiro há 8 anos. Depois de tantos anos de dedicação à segurança pública, agora ele vai morar com seu parceiro. Período aí de quase 8 anos aí que ele já vem trabalhando, então foram centenas e dezenas de abordagens, mas até falo que o policiamento já faz parte do dia a dia. Eu digo assim que o Braddock na cidade ele é conhecido como, assim, vamos dizer, até nota de R$1, porque todo mundo conhece ele devido ao trabalho também de cunho social que ele faz, apresentações em escola, doação de sangue também é importante falar. Então já salvou também vida de outros cães, doando sangue. Agora ele vai morar com você. Com certeza ele está indo já está indo para casa para se ambientar e vai passar o resto da vida dele lá, né? A alegria é grande, né? É muita alegria, muita emoção mesmo. A Kira, única fêmea da turma, é craque em localizar drogas. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora da Kira, ela que vai fazer uma demonstração pra gente de como encontrar a droga. E o comandante De Paula vai falar primeiro um pouquinho dela. Como que é o trabalho desenvolvido por ela, o treinamento que vocês fazem com ela? Só no ano de 2019 ela foi responsável pela detecção de mais de 10 quilos de entorpecente entre maconha, crack, cocaína, skunk. Ela é uma cadela ativa, né? Ela fareja onde está a droga e ela indica para o condutor que está lá. Ela deita, ela acena para ele que está lá a droga. Vamos tentar então? Por favor, vamos lá, comandante, comigo. Vamos mostrar aqui como é que funciona essa busca da Akira. Eu posso esconder onde eu quiser, não tem problema. Vamos ver. Vamos ver se ela encontra agora? Depois que ela recebe o comando do treinador, a busca inicia. No lixo, no mato, ela não deixa nada passar batido. Até que, bingo! Em 40 segundos, ela encontra a droga e senta, ato que demonstra ao treinador que o objeto procurado está ali. Esses 2 filhotes têm apenas 3 meses. Sheik e Thanos começaram agora sua carreira profissional. E estão indo muito bem. Em pouco tempo, já são capazes de localizar até armas. Bom, agora eu estou aqui com os 2 iniciantes, os 2 filhotes que começaram o treinamento. Eles têm só 3 meses de vida e os treinadores vão contar pra gente como é que é o início desse trabalho. Vamos lá, Wagner, como é que vocês começam a ensinar esses cachorros assim tão novinhos, né? Há um processo, né? A gente, no caso aqui, eu e o Sheik, eu peguei ele com 45 dias, né? Já estou começando o faro nele, né? E aí também eu vou fazer também guarda-proteção, entendeu? Para que nós podemos fazer um bom trabalho aí para a comunidade. Agora a gente vai ver como é que é o trabalho com o Thanos, né? O Thanos é bem mais bagunceiro aqui, ele não para, é impressionante, super agitado, cãozinho super alegre. Como é que é treinar? Ele é mais bagunceiro, né? Mais indisciplinado. Ele é muito ativo, né? Eu estou trabalhando na guarda e proteção nele, né? Por causa dessa atividade. E pra gente, né? É um trabalho, é uma brincadeira, né? Mas na hora do trabalho mesmo, ele vai para cima com tudo. Agora, com o Thor, a história é outra. Ele é diferente dos demais. Não é sociável. Está apto para ações onde há necessidade de conter suspeitos. E ele sabe bem disso, tanto que já salvou a vida do seu parceiro. E a gente abordou 2 indivíduos e um terceiro vinha andando. Aí quando ele recebeu a ordem para se enquadrar na abordagem, ele se negou e sacou a arma. A partir do momento que ele sacou a arma, eu dei o comando para ele ir atrás do cara e pegar, né? Assim, a ação que ele fez realmente foi o que, assim, separou, né? Aquele problema dele, ele ser alvejado, alguma coisa assim. O cara ficou meio que com medo e correu. Então ele foi atrás.
Então, assim, fiz uma tatuagem até para assim, uma homenagem para ele, né? Pois é, depois de todas essas histórias, a mensagem que fica é uma só. Ainda temos muito que aprender sobre fidelidade, parceria e amor com esses anjos da guarda de 4 patas. Se temos o que aprender. E falando em segurança, a Polícia Militar divulgou números parciais da Operação Carnaval na Baixada Santista. Mais de 3.700 PMs trabalharam na região. O balanço mostra que o número de homicídios caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o comandante da PM na Baixada Santista e Vale do Ribeira, no balanço prévio da Operação Carnaval, 64 pessoas foram presas. 9 delas durante arrastão no Itararé, em São Vicente, depois da dispersão do bloco carnavalesco Babaianas. De acordo com o coronel Rogério, o número de homicídios teve queda de 50%. Os homicídios estão equilibrados. Nós tivemos 3 casos nesse período no ano passado, 2 nesse ano, então já é algo positivo. O ideal seria 0, mas podemos dizer que há um equilíbrio entre a Operação Carnaval desse ano e a do ano passado. A Polícia Militar autuou 275 motoristas por beber e dirigir. Mantenha a calma sempre, evite discussões, use o celular no bolso da frente, evite tentar separar brigas. Se você verificar uma briga, acione a Polícia Militar. Num caso de roubo ou assalto, também verificou uma pessoa sendo assaltada, acione de imediato a Polícia Militar. Você que está de fora pode nos passar muito mais detalhes do que a vítima, e isso facilita a prisão por parte dos policiais militares. E agora que o carnaval acabou, é hora de reequilibrar o organismo. Afinal, durante a folia, excessos e muitos excessos são cometidos, especialmente no quesito bebida. Ou bebe-se demais ou hidrata-se de menos. O que beber? Qual fruta consumir? A melhor dieta de desintoxicação. Tudo isso quem vai contar pra gente é o repórter Fabiano Roma, que está com uma nutricionista em um hortifruti. Fabiano, bom dia. Qual a receita ideal para o corpo voltar aí ao seu equilíbrio? Olá, bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Olha, uma receita ideal, assim, não tem. Tem várias dicas muito bacanas. Você falou que a gente está no Hortifruti. Vou pedir para o Valdênio passear um pouquinho aqui para você ver. Olha, tudo que tem aqui faz bem para a saúde, tá? Esses alimentos. Agora, o segredo é combinar uma coisa com outra. Mas quem vai dar a dica pra gente é a doutora Karina Budi, que já está aqui e logo cedo já estava escolhendo as coisas, fazendo aquela vistoria, né, doutora? Verdade. Bom dia para você. Bom dia a todo mundo do Santa Cecília. E vamos dar umas dicas boas aí para a gente conseguir equilibrar o que o carnaval fez de estrago, né? Equilíbrio é a palavra, né? O que comer a partir de agora? Vamos lá. Então, muita gente fala assim, vou parar, vou dar uma secada, o que... Não, gente, a gente tem que colocar alimentos bons, nutritivos, para que o corpo consiga se recuperar. Então, eu separei algumas coisas, algumas frutas mais densas, por exemplo. Vamos lá, o que a gente tem aqui? A gente tem o abacate, que está muito interessante também, fonte de gorduras boas, dá uma saciedade. A gente tem a manga, então assim, eu optei por frutas mais densas mesmo, né? Então, caloricamente, nutricionalmente falando. Época também de caqui, o caqui é bem docinho, caqui mole, né? Uma delícia também, fonte de nutrientes. E aí a gente pode optar, né, por não esquecer, obviamente. Tem uma saladinha de quinoa, por exemplo, para a gente colocar uma coisa mais leve. Então, evitar coisas muito pesadas, tentar zerar, obviamente, frituras, coisas mais condimentadas no sentido de empanados, essas coisas. Evitar também um pouquinho mais a carne vermelha para a gente conseguir fazer com que o nosso corpo se recupere adequadamente. Então, colocar legumes, né? Legumes que são tudo que tem cheirinho de enxofre, de ovo cozido, é bem interessante para a parte de detoxificação. Então aqui eu coloquei um rabanete, o que mais que temos aqui? Uma salada de feijão fradinho. Então são comida de verdade, né, para a gente conseguir recuperar o estrago do carnaval. Agora, comer de quanto em quanto tempo, doutor?
Então, isso depende muito da estratégia de cada um, mas a gente coloca que pelo menos aí de 3 em 3 horas, ou se não, pode até estender um pouco mais, dependendo de como você tá. Mas eu acho que depois do carnaval o interessante é estar comendo mais várias vezes ao dia para poder recuperar, né? Que a gente acaba ficando muito tempo sem comer, bebendo muito. Então, assim, vamos tentar fazer a recuperação de tudo isso, comendo aí coisas boas de 3 em 3 horas. E a água? Qual é o papel da água nessa história toda? A água é a faxina, né? É assim, fora tudo isso, obviamente, muita hidratação, até porque nossa cidade, né, a Baixada é bem quente, então fora a desidratação que a gente tem habitual, que a gente acaba também não tomando muita água no carnaval, né? A água que a gente toma é via cerveja, né? Via caipirinha. É água que então, assim, passarinho toma não bebe. bastante água, pelo menos aí uns 2,5 litros de água. Pode colocar água de coco também. Muito cuidado com aqueles isotônicos, né? Que isso não é para matar sede, isso é para quem faz uma atividade física. Então, tem muita gente que toma isotônico achando que está tomando água e não é. Então, assim, água de coco, mas intercalar entre essas duas seria a melhor das opções. Mais uma dúvida que eu tenho, o alimento tem que estar cru para fazer mais efeito, vamos dizer assim? Não, Salada? depende do alimento, né? A gente sempre fala que, lógico, se você cozinha a salada, você perde um pouquinho, você quebra um pouquinho mais as fibras e você não tem todas as propriedades. Algumas vitaminas também se vão, enfim. Então eu falo, é o equilíbrio. Você come uma salada crua, aí na janta você pode colocar uma cozidinha, mas tentar sempre que tenha as duas opções no seu prato. Fabiano. Olha, dicas super valiosas, super importantes, Nathalie. Olha, daqui a pouco a gente volta, porque a Karina separou pra gente um suco milagroso. É isso que eu ia te perguntar. Eu não vou dar spoiler, vou deixar aí o suspense no ar, tá? Daqui a pouco a gente volta com esse suco milagroso aí. Vamos ver como é que é. Vou experimentar. Obrigada, Fabiana. Até daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho, até o finalzinho do nosso programa, a gente volta com esse desafio para saber qual suco é esse que faz tão bem para o organismo depois da folia do carnaval. E confira agora como fica o tempo ao longo de toda esta quarta-feira. Em Santos, o sol aparece pela manhã, mas chuvas isoladas podem cair a partir da tarde. Mínima de 28, máxima de 38 graus. Mesmo cenário em Guarujá, onde o sol aparece, mas também há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 27 e 34 graus. Dia parcialmente nublado em Cubatão, com pancadas de chuva que podem ocorrer à tarde e à noite. Mínima de 28, máxima de 37 graus. Em São Vicente, as temperaturas variam entre os 27 e os 38 graus. A previsão é de chuva ao longo do dia. As temperaturas em Praia Grande vão variar dos 27 aos 34 graus. O sol pode aparecer, mas há 90% de chances de chover ao longo do dia. Assim como nas outras cidades da Baixada Santista, é esperada chuva a partir da tarde em Mongaguá. A mínima será de 27 e a máxima de 34 graus. Vale aqui deixar ressaltado o alerta feito pela Defesa Civil ontem de ventos fortes hoje e amanhã em todo o litoral paulista. Vale aqui também deixar registrado o telefone da Defesa Civil, 193. Percebeu algum tipo de problema dentro da sua casa, especialmente nas regiões de morro? Se você estiver na rua em momentos de ventos muito fortes, procure se abrigar. O verão não está sendo como muitos turistas e moradores esperavam. O tempo, como a gente acabou de mostrar, tem oscilado muito. Mesmo assim, os ambulantes no Guarujá garantem, não tem o que reclamar desta temporada de verão. Com os pés na areia, trabalho de sol a sol. Há 30 anos, essa é a rotina de seu Carlos Alberto na praia de Pitangueiras. Mineiro, como é conhecido, vende várias guloseimas, tudo no capricho. O que temos de bom aqui? Tem camarão, tem porquinho, filé, batata, pastel, que é o que mais o pessoal come, e o que a pessoa quiser. O que você quiser comer na praia, o carrinho serve. Você tem guarda-sol, cadeira de praia, você tem um preço bom, você tem um cardápio completo e você, além de tudo, tem um amigo como mineiro aqui. A gente não precisa trazer isopor e nada. Isso também ajuda porque o ano inteiro eles estão aqui. Então é normal que nessa época eles tenham uma venda melhor e realmente para aguentar o ano inteiro, né?
que não é fácil. A dedicação e empenho foram recompensados nos últimos 3 meses. Mineiro garante que o faturamento aumentou 30% em relação à temporada passada, mesmo com tantos concorrentes por perto. Tem para todo mundo. Às vezes sobe até demais. A temporada está excelente. Cada dia o Guarujá cresceu. Então o prefeito está cuidando mais da cidade, limpando, segurança. Então o turista está aqui. Olha aí, que dia maravilhoso, quanta gente. Cerca de 1.000 ambulantes têm alvará para trabalhar na faixa de areia no Guarujá. A maioria também faz um balanço positivo da temporada de verão. O faturamento aumentou nessa temporada em relação à temporada passada? Sim, com certeza, muito. A gente não pode reclamar. E agora, informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 15 minutos e do lado do Guarujá também de 15 minutos. Capacidade de 450 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, onde muita gente também está aproveitando para voltar para casa, são 7 embarcações, 30 minutos de cada lado, sem aquela fila de espera que costuma ser registrada na volta de feriados mais prolongados. Bertioga e Guarujá, 30 minutos. Iguape e Jureia, também 30 minutos. Cananéia e Ilha Comprida, assim como Cananéia e Continente, também 30 minutos. Em Santos e Vicente de Carvalho, são 2 barcas que fazem o transporte de passageiros, tanto de um lado quanto do outro, estão em 20 minutos de espera. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as rodovias com tráfego normal. Muito boa notícia para quem está pensando aí em pegar a estrada e ainda não voltou para casa. Segundo informações da concessionária, dos 390 mil veículos que desceram aqui para a nossa região, 327 mil já voltaram, já subiram a serra. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa. A operação neste momento é normal e está em 5x5. No próximo bloco, bate-papo com os nossos convidados. Vamos falar de muita coisa do teu interesse. Não saia daí, até já. Estamos de volta, chegamos ao nosso segundo bloco, agora são 8h27 e a gente começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Estão comigo Patrícia Ovalle, consultora de negócios do Sebrae, e o advogado especialista em direito eleitoral, Rogério Merrana. Doutor Rogério, eu começo nosso bate-papo com você, posso chamá-lo de você, né? Lógico. O partido do presidente, aliás, o presidente Jair Bolsonaro lançou um novo partido. Dará tempo desse registro até as próximas eleições? Bom dia a todos que nos assistem. O procedimento para registro de um partido é um procedimento bem burocrático que exige algumas garantias. A Constituição permitiu que a gente tenha livremente a formação de partidos políticos de acordo com a vontade das pessoas. Se elas querem se reunir no partido político, elas podem. Porém, a gente tem que fazer algumas certificações disso, que é o que a gente chama dos apoiamentos, que é a fase que a imprensa fala e a gente chama de pegar a assinatura. Exato. O grande problema é que essas assinaturas precisam ser comprovadas a veracidade. Então, existe um procedimento burocrático onde cada zona eleitoral do país recebe essas assinaturas para certificar se elas são verdadeiras ou não, para emitir uma certidão. Aí essa certidão de cada zona eleitoral deve ir para cada tribunal regional eleitoral. Ou seja, a gente está falando de um país de dimensões continentais. E aí cada tribunal regional eleitoral vai dar uma certidão da validade dessas primeiras certidões. Ou seja, não dá tempo. E é isso que o TSE vai analisar. A possibilidade desse procedimento burocrático acontecer até abril, porque lembrando, existe uma regra que diz que para você poder participar da eleição, você precisa estar afiliado ao partido político pelo menos 6 meses antes da eleição. Exato. Então, para isso estar pronto até abril é realmente muito difícil. Impossível não é, mas não há precedentes na história. Falando em abril, falando nesses períodos, a gente já pode dizer que a gente está em período pré-eleitoral. Os candidatos, os pré-candidatos, já começam alguns a aparecerem. E em casa, as pessoas ficam com muita dúvida do que pode e do que não pode nesse período pré-eleitoral. Existem regras também? Existem, e regras muito severas. O que a gente tem que entender é que de 2 eleições para cá, a legislação reduziu o período de eleição. Antigamente a gente tinha 3 meses de eleição, agora nós temos 45 dias. Eleição é aquela propaganda na rua, cavalete, propaganda na televisão no horário eleitoral gratuito. Esse período foi reduzido. Então, em contrapartida, a legislação criou todo um regramento sobre o que a gente chama de pré-campanha,
que é aquilo que pode ser feito nesse período sem violar a legislação eleitoral no quesito de propaganda específica. Então, existem condutas, a pessoa que tem a intenção, por enquanto ela só tem a intenção de ser candidata, exatamente. Porque a pessoa só é candidata depois das convenções partidárias, mas a pessoa que tem a intenção, que tem essa vontade, ela pode se manifestar politicamente. Pode ter opinião, pode dizer o que ela acha que tem que fazer para a cidade, o que não tem que fazer. Ela pode pedir voto? Esse é o limite. O limite é o pedido de voto, o pedido de apoio, de adesão a uma futura candidatura. Então, se não ultrapassar a barreira desse pedido ao eleitor, todo o resto que contorna como discussão política, isso está permitido. Aquela máxima de prometer alguma coisa pelo seu voto, aquela troca de voto, mesmo na pré-campanha, se isso for detectado, a pessoa pode ser punida. Essa é a questão. Se você conseguir identificar que subliminarmente, aí tem uma divergência jurisprudencial, mas bom, para a gente não correr risco. Se você conseguir identificar que subliminarmente há o pedido de voto, essa situação já é uma situação de risco para o candidato ou para quem quer ser candidato. Reunião com apoiadores, isso pode? Sem problema nenhum, desde que não haja o pedido de voto e que não haja o planejamento de campanha, né? Porque você só tem campanha após as convenções partidárias. Então, se você se reúne com pessoas para discutir política, isso Tudo é permitido. Agora, se você se reúne com pessoas para planejar como conseguir votos, é uma outra situação. Patrícia, vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, porque esse é, sem dúvida, hoje o tema que mais norteia as relações quando a gente pensa em criação de postos de trabalho. Empreender no Brasil está mais fácil? Está mais fácil porque as pessoas têm mais acesso às informações, né? Tanto histórias que deram certo, quanto histórias que deram errado. E as pessoas também estão com menos medo, né, de se colocar predispostas a empreender. A gente fica um pouquinho em dúvida se elas estão com menos medo ou se é, se é a necessidade, né? Porque esse quadro, infelizmente, ainda não mudou. Brasil, ainda se empreende muito mais por necessidade do que por oportunidade. Exatamente, por oportunidade. O que nós percebemos é que as mulheres cada vez mais, né, estão à frente desse processo do empreender, de abrir o seu próprio negócio, né? Elas não têm muita resistência quanto os homens têm nesse momento, né? Mas elas buscam mais informação. Essa resistência que você coloca, o Sebrae consegue identificar os motivos dessa resistência por parte do homem e não pela mulher? É perfil mesmo, né? A mulher, ela se predispõe mais a planejar, ela não é tão impulsiva, né? Ela busca mais informação, ela busca mais conhecimento, ela faz cursos, ela se planeja melhor antes dela arriscar num processo. Por outro lado, isso também tem algumas questões que ela já não tem tanta desenvoltura quanto o homem tem, né? Ao se arriscar, o homem ele busca oportunidades diferentes. Sim. E com isso ele inova mais, né? O Sebrae tem uma série de pesquisas, né, que demonstram, inclusive, áreas onde mulheres investem mais do que homens, né? A área da estética, com certeza, é uma das que, as mulheres mais investem. Então, mas esse quadro mudou um pouquinho, mudou? Nathalie. Sim, nós temos muitos homens, né, investindo hoje na área de saúde, beleza e estética, porque, né, hoje a gente já agregou a área de saúde também relacionada à beleza e estética. E esse cenário mudou tanto para quem empreende quanto para o cliente, né? Cada vez mais homens buscando, né, ficar bonitos, né, ficarem saudáveis, ficarem mais belos, e também isso abriu um leque de oportunidades para os homens também investirem nisso, e se aperfeiçoarem e inovarem, né, nesse negócio. Pegando o gancho das mulheres, doutor Rogério, existe uma discussão muito grande em torno da cota para a participação de mulheres nas eleições. A grande maioria dos especialistas defendem que isso é uma ferramenta de, vamos dizer assim, corrupção, né? Porque colocam-se mulheres na disputa do pleito, mas na verdade elas são apenas laranjas. Como funciona, o que diz a lei eleitoral e como é possível prevenir esse tipo de situação? A verdade é que, no fundo, o que a gente tem é um problema ainda social. Vocês, mulheres, que por vários motivos são muito melhores do que nós, homens, para diversas coisas, não gostam tanto quanto os homens da vida política. Pelo menos, pode até ser que gostem, mas pelo menos não é o que se mostra em números ainda.
Em números, a participação feminina em campanhas eleitorais e na vida política ainda é muito baixa. Para tentar equilibrar isso, a legislação colocou ali um número mínimo, 30% das candidaturas têm que ser femininas. A gente fala femininas porque as mulheres, na verdade, tendem a não participar da eleição. Sim. Mas se tiver um partido só com mulheres, vai ter que ter pelo menos 30% de homens. De homens, então, entendi. É exatamente para você ter ambos os sexos participando. O que acontece na prática é que, como há dificuldade de encontrar mulheres que tenham realmente vontade de participar, e essas vagas precisam ser preenchidas, a gente tropeça com muitos casos de candidatas que não são candidatas por realmente aquela vontade de serem eleitas, mas sim que são candidatas por uma circunstância política, que não vão com tanta gana para a campanha. E aí a gente tem um limite muito tênue, que é o que é uma pessoa que foi para a campanha sem vontade e o que é uma pessoa que só foi em troca de algo. Sim. E a gente tem encontrado situações onde isso está se comprovando, que as candidaturas só existem em troca de um benefício, geralmente financeiro. E isso a legislação proíbe. Sim. Essa candidatura tem que ser voluntária, ainda que a pessoa não faça uma grande campanha, isso vai de cada um, Sim. mas tem que ter essa vontade, tem que ter esse ímpeto eleitoral. E aí, exatamente, os últimos escândalos do Brasil estão nessa área. Exato. Estão na área do o que os partidos têm feito para conseguir esse percentual, e aí a gente entra no famoso laranja, né? A gente pegou esse nome laranja, a gente sempre usou para uma pessoa que faz algo em nome de outra, para esconder uma outra pessoa, e agora a gente mudou esse laranja para aquela candidatura que não é de verdade, que é uma candidatura fictícia para cumprir um objetivo do partido. É um problema sério, mas, se me permite dar uma opinião, é para isso que acho que a gente está aqui, acho que o risco de não termos mulheres participando do processo eleitoral é mais grave do que o risco de termos alguns partidos fazendo a participação feminina da forma errada. Acho que o correto é o caminho que o Ministério Público tem seguido, o caminho de fiscalizar os partidos para evitar que se use isso de forma equivocada. E essa fiscalização, na sua opinião, tem sido eficaz, doutor? Acho que talvez ainda tenhamos muito para evoluir, mas inegavelmente ela tem se mostrado por parte do Ministério Público, e especialmente da Justiça Eleitoral, muito eficaz. A Justiça Eleitoral, no ano passado, em duas situações diferentes, cassou chapas inteiras de vereadores eleitos, vereadores que estavam cumprindo o mandato exatamente por problema na cota. Uma aqui em São Paulo e uma na região norte, não vou me lembrar o estado agora de cabeça. Mas, quer dizer, é uma sinalização da Justiça Eleitoral falando, olha, nós estamos levando muito a sério as cotas femininas, não é para ter brincadeira aqui, esse é um ponto nevrálgico, um ponto realmente sério para fins de legislação eleitoral. Partidos tenham atenção para a próxima eleição. E a gente espera que o Ministério Público e a Justiça Eleitoral sejam ainda mais rígidos para esse pleito desse ano. Você falou, doutor Rogério, no comecinho, quando a gente falava de pré-campanha, da questão das convenções. Até quando podem acontecer convenções? Até quando as pessoas podem, de fato, se colocar à disposição e se candidatar ou a uma vaga ao executivo ou ao legislativo? As convenções partidárias acontecem em julho e começo de agosto desse ano. Então, esse é o período que os partidos políticos decidem os candidatos. Porém, é importante lembrar para você que está em casa assistindo a gente, que eventualmente tem a vontade de ser candidato a prefeito, a vereador na sua cidade, que para você poder participar da convenção partidária lá em julho, lá em agosto, você precisa até abril, até 6 meses antes da eleição, até 3 de abril, se filiar. Estar filiado ao partido político que você pretende ser candidato. Então, primeiro você entra no time, no partido, depois você vai para o dia que eles decidem quem são os candidatos. Se você tiver filiado e for escolhido, aí você pode ser candidato. Quando efetivamente a campanha começar, o que não pode mais? Temos várias restrições nas questões de propaganda. Nenhuma novidade. Não temos para esse ano nenhuma novidade das últimas eleições. Mas, às vezes o pessoal não acompanha tanto, como a gente que trabalha com isso, você que lida por conta do jornalismo, lida com os candidatos. A gente tem aqueles problemas. A gente está proibindo grandes campanhas, grandes publicidades. Então, não pode outdoor, não pode ficar colocando coisa presa em Não pode poste, showmício. não pode show, não pode... A intenção é você comunicar suas propostas e os mecanismos de simples comunicação, nada que atraia o eleitor que não seja pela vontade de discutir política. Não pode dar café, não pode dar comida, não pode dar churrasco, não pode dar cerveja, não pode dar gasolina, não pode dar nada em benefício na intenção de atrair o eleitor. Nem o show.
Porque a proibição do show é exatamente essa. A pessoa não vai lá para escutar o político, ela vai lá para ver o show. Sem dúvida nenhuma. Patrícia, como é que funciona a questão da orientação para quem quer empreender? Como é que o Sebrae, quais são os serviços que o Sebrae oferta para esse homem ou para essa mulher que quer mudar de ramo, de repente, e começar um negócio próprio? Na verdade, nós não começamos nem só com os homens ou com as mulheres, nós começamos da base, né? Nós começamos com os jovens e com as crianças. Que, aliás, os jovens são empreendedores natos, né? Essa nova geração. Exato, precisam disso, né? Cada vez mais a gente precisa trabalhar essa base de empreendedorismo dentro de sala de aula. E é interessante que essa geração já busca isso, né? Cada vez menos postos de trabalho e cada vez mais a oportunidade de gerar postos de trabalho. Então, a gente trabalha desde a base com educação empreendedora, desde o ensino fundamental até o ensino universitário, e trabalhamos, é claro, com o nosso escritório regional, né? Nós temos um escritório regional em Santos e temos postos de atendimento em parceria com as prefeituras dos 9 municípios, então nós estendemos toda a nossa área de atendimento para a região, com atendimento presencial, tanto para as pessoas que querem empreender, quanto as pessoas que já têm empresa aberta, e nós temos uma série de programas também. Então, nós temos programas específicos para quem quer empreender, validar a sua ideia, testar a sua ideia, fazer o planejamento antes de abrir o negócio. Temos programas e consultorias também para quem já tem a empresa aberta, programas específicos para microempreendedor individual, específicos para micro e pequenas empresas e para empresas que já estão, na verdade, com um poder de gestão melhor e querem melhorar a sua competitividade, querem inovar e acessar novos mercados. E temos também programas específicos para mulheres, né? Nós temos um programa agora que está entrando a partir de março, que é um programa 1000 Mulheres, que é um programa específico para o Sebrae, para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nós iniciamos em março também um trabalho nas 9 regiões, dos 9 municípios aqui da nossa região, capacitando aí 3.000 mulheres, né? Então é um trabalho bem, um desafio, né, para nós. E é uma ferramenta de devolução de dignidade para essas mulheres, muitas vezes, exato, né, exato. Muitas vezes elas não têm a oportunidade, né? Muitas vezes elas têm medo, né, de acessar esse tipo de serviço, não sabem como fazê-lo. Né? Então, é um desafio para nós também, né? Não só para elas, mas também para a gente. Mas para isso a gente conta com uma série de parceiros em toda a região e em todo o estado, justamente para ir até essas mulheres, né? E levar esse conhecimento e essa oportunidade, né? Porque muitas delas têm o conhecimento técnico, têm uma série de habilidades e o que falta realmente é a oportunidade e alguém que mostre para elas que sim, elas têm capacidade, têm condições de empreender e de desenvolver ali o seu próprio negócio. Sem dúvida nenhuma. Doutor Rogério, essa certamente vai ser as eleições das redes sociais, né? As últimas eleições, a gente já teve uma prévia disso e certamente 2020 vem consolidar essa tendência. Com isso, a gente também tem um desafio a ser vencido, que são as fake news, né? Como que a nossa justiça eleitoral pretende combater as fake news e o que pode e o que não pode um candidato, depois já de definido, fazer nas redes sociais? Eu gosto de dizer que fake news é o nome bonito, o nome da moda para fofoca. Para fofoca maldosa. Maldosa, isso mesmo. Para fofoca maldosa. E a gente sempre teve esse problema em eleição. Sempre, todo mundo que já trabalhou em eleição, que já viveu eleição, sabe que no último dia vem a notícia que fulano está impugnado, que ciclano foi pego com não sei o quê. Isso é comum ao procedimento eleitoral, que é um procedimento de disputa. Não quer dizer que está certo, mas é comum. Então, a Justiça Eleitoral já tinha ferramentas para combater esse tipo de informação. E a Justiça Eleitoral é, comparada com as outras justiças, uma justiça muito rápida. A grande questão é que mesmo na velocidade da justiça eleitoral... A velocidade da internet é muito maior. Então, o que a justiça eleitoral está buscando ainda, na verdade, são mecanismos de tentar responder na mesma velocidade. E, ao mesmo tempo, desestimular a prática. Sim. Para responder na mesma velocidade, a gente já tem um mecanismo, que é um pedido de direito de respostas, que permite que você retire aquele conteúdo do ar. E foi feito um grande acordo do Tribunal Superior Eleitoral com as principais empresas de redes sociais que se comprometeram a atender prontamente às decisões da Justiça Eleitoral.
Quando começou essa discussão, algumas dessas empresas batiam o pé na questão da Sim. liberdade de informação. Exatamente. Então, elas se recusavam a tirar o conteúdo até uma decisão final. Agora, elas já se comprometeram, depois de muitas multas, diga-se de verdade, mas elas se comprometeram a pelo menos isso, a cumprir rapidamente as decisões. Em contrapartida, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a responsabilidade do candidato que divulga informação sabidamente inverídica. Ele tem uma responsabilização criminal que já existia e agora ele tem uma responsabilização civil e eleitoral. Então, a ideia é coibir um pouco mais, alertar um pouco mais o candidato para os riscos que ele tem e acelerar um pouquinho o mecanismo que já existia. Acho que ainda temos o que melhorar, mas é importante a gente passar por essas experiências e ir evoluindo no procedimento e na legislação. O que o candidato não pode fazer na internet ou nas redes sociais depois que ele já tiver se colocado à disposição do pleito? A gente tem, a partir do momento que Até estabelecermos a porque, eleição... com um tempo mais curto de campanha, a rede social acaba sendo uma ferramenta de agilidade na informação, né? Exato. A partir do momento que estabelecemos as eleições, a gente tem pouquíssimas proibições. A proibição é o uso de espaço privado, espaço pago na internet. Não pode impulsionar, por exemplo. Em contrapartida, pode impulsionar. Pode impulsionar. Então, eu não posso, por exemplo, fazer um anúncio num site de um lojista, mas eu posso impulsionar uma publicação nas redes sociais. A grande questão é que há uma série de regras sobre como formatar esse impulsionamento. Tem que ser um impulsionamento oficial, todo declarado para a Justiça Eleitoral. Não é simplesmente ir lá, tirar do bolso R$50, pagar lá, isso não. Tem toda uma regra, toda uma fiscalização sobre esse impulsionamento. Mas ele é permitido dentro dessas regras. Então, a vedação de internet é a utilização de dinheiro, ainda que indiretamente, ou de qualquer utilização benéfica de pessoas jurídicas, de empresas, de um modo geral. Então, não pode anunciar numa empresa, não posso usar o site da minha empresa para anunciar a minha campanha. Essas são as vedações. Patrícia, quem pode ser MEI hoje? Então, microempreendedor individual foi uma categoria criada pelo governo para algumas atividades específicas, né? Essa relação de atividades ela fica disponível no portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br. Mas a maioria delas, na verdade, são atividades que são exercidas pela pessoa dentro de casa, né? Muitas vezes ela não precisa nem ter a porta aberta, né? Ela pode ofertar isso de porta a porta ou dentro da sua própria residência. Ela só pode ter no máximo um funcionário registrado em carteira, faturar no máximo R$81 mil por ano, né? Dá uma base aí de R$6.700 por mês. E aí ela tem uma série de direitos e uma série de obrigações. Então, ela conta aí com o pagamento de uma guia que é a DARF, mensalmente. Ela paga de R$ 52,25 até R$ 57,25 por mês. Vai depender se ela é prestadora de serviço, se ela é um comércio, se ela é uma indústria, ou se ela tem, na verdade, mais de um segmento dentro da sua atividade, porque ela pode abrir mais de uma atividade. E ela também vai poder contar com todos os benefícios do INSS. Então, ela conta com o tempo de aposentadoria, ela conta com seguro-desemprego, auxílio maternidade e assim vai. Mas é importante ressaltar que, apesar de todas as atividades relacionadas do Portal do Empreendedor, é muito importante a pessoa verificar junto à prefeitura do seu município, na sala do empreendedor. A maioria das prefeituras hoje tem a sala do empreendedor, inclusive com o serviço agregado do Sebrae. Conjunto, e verificar se naquele ponto que ela pretende abrir é permitida a exerção daquele tipo de atividade, né? E se naquele município não tem nenhum tipo de empecilho. Geralmente, quando as funções são exercidas relacionadas à saúde e beleza ou alimentação, sempre requer também aí uma validação da vigilância sanitária. Então, nós temos atividades de baixo risco, de médio risco. Então, o que a gente sempre orienta é que a pessoa, porque se formalizar é muito fácil, né? Você vai no portal, ok, né? Você clica em tudo que você fala que você leu e, na verdade, a maioria das pessoas não lê. E quando você clica, você já está, na verdade, pagando, já gera o boleto e você já tem um CNPJ ativo. Então, o que a gente sempre orienta é: busque informações antes. Então, procure o Sebrae, nós temos um serviço de 0800 que funciona todos os dias. Procure a prefeitura daquele município que você pretende abrir um negócio. Então, moro em Santos, mas pretendo abrir um negócio em Praia Grande. Procure a prefeitura daquele município que você pretende abrir um negócio, busque as informações para depois, sim, iniciar o processo de formalização enquanto microempreendedor individual.
Tá aí, boas dicas para você que pretende ser um microempreendedor individual. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente conversa com o Fabiano Roma para saber qual é a receita milagrosa que ele preparou junto com a nutricionista. Papel e caneta da mão, hein? Não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Bom Dia Cidades. E a gente vai direto conversar com o repórter Fabiano Roma, que está junto com uma nutricionista e que prometeu pra gente uma receita desintoxicante milagrosa. Fabiano, que receita é essa? Nathalie, promessa é dívida, tá aqui, olha. A doutora Karina Budi mandou fazer um suco pra gente. Olha aqui estão os ingredientes, vou pedir pra você falar. Como é que faz esse suco? Então, eu coloquei 1/4 de mamão, uma ameixa com casca, abacaxi, espinafre e salsinha. Salsinha e o abacaxi para a parte diurética, a parte do mamão e da ameixa para melhorar o intestino, já que é a reclamação de muitos, né, pós-carnaval, e o espinafre para melhorar a vascularização. Então, com 200 ml de água, vão dar aí esses 2 suquinhos que eu tirei do verde para o pessoal achar, né, que tudo suco detox é verde, então a gente trocou. Um eu deixei sem coar, porque você chora, ele chora na hora de tomar, tá? Então já vou avisar. E o outro sem coar, que é como normalmente o ideal seria tomar sem coar. Então tá bom, olha, tá aqui o suco, a gente vai dar uma mexidinha. Você, vamos lá, dá uma mexidinha. A cor, eu vou confessar para vocês, não é apetitosa. A cor não é algo que atraia e desperte realmente a vontade, não é verdade? Vamos ser sinceros, não, né? sim. Eu tenho certeza que esse suco aqui faz muito bem. E agora você vai fazer cara de feliz depois que você tomar. Vamos experimentar. Um brinde a você que está aí nos assistindo, um brinde pro pessoal do estúdio, vamos lá. Tchim, 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 olha só. Olha, vou confessar que a minha expectativa era pior. Ele tem um gosto de fruta, não dá para identificar direito, um pouquinho mais azedinho, né? Não dá para dizer que é ruim, mas vamos ser sinceros, não dá para dizer que é uma delícia, mas faz bem, né? Você tá garantido. Sim. Além das fibras, das vitaminas, então o ideal é que você bata na hora ou congele assim no potinho, bata e tome, que vai fazer muito bem para a sua saúde. E depois o paladar adapta, pode ficar tranquilo. Porque não tem nada de açúcar aqui também, né? É verdade, né? Não açúcar tem nada doce aqui. Tá bom. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui no Bom Dia Cidades. E a gente vai se falando aí, né? Sempre tem dica boa. Com certeza. Até mais. É isso aí, Nathalie. Olha, vou devolver para você com mais um brinde aí aos nossos convidados e um brinde para você que está nos assistindo aqui no Bom Dia Cidades. Até a próxima. Fabiano, olha, fala para a Karina que se você não tomar tudo, pode trazer para mim, porque eu adoro esse tipo de suco. Realmente o que ela disse é verdade, o paladar adapta e faz muito bem à saúde, viu? Tá legal, vou passar o recado para ela aqui, tá bom? Tchau, Fabiano. Manda um beijo para a Karina. Tchau, bom trabalho. E com o fim do carnaval, começa um período muito especial para os católicos. É a Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa. É também a data escolhida pela Igreja para o lançamento da campanha da Fraternidade 2020, que tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Olá, você que acompanha a programação da Santa Cecília TV. Nós recebemos aqui em nossos estúdios o Bispo Diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, ele que vai falar sobre a Quaresma, esse período tão importante para os católicos, e também mais sobre esse tema da campanha da Fraternidade deste ano. Seja bem-vindo, Dom Tarcísio. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho mais sobre o tema, né, da campanha da Fraternidade esse ano. Tá bem. A campanha da Fraternidade é sempre uma proposta de uma prática, né, de caridade para o tempo da Quaresma, que chama a conversão, portanto, assim, é melhorar a nossa vida, principalmente crescer no amor com relação aos outros, a fraternidade. A campanha da Fraternidade deste ano tem como tema justamente Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E ela se inspira na parábola do Evangelho contada por Jesus, né, a parábola do bom samaritano, quando Jesus
mostra que aquela pessoa que foi agredida estava caída à beira do caminho, né? Não tinha ninguém que se solidarizava por ela, as pessoas passavam indiferentes, mas um samaritano, que era justamente uma pessoa estrangeira, que era considerado até inimigo do seu povo, né? Se aproximou, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então o lema é justamente esse, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Um convite também para nós fazermos o mesmo, como Jesus fala, vai e faça o mesmo. No momento em que a nossa sociedade anda tão fragmentada, né, esse tema vem a calhar. O tema é muito atual, sempre foi atual, mas hoje mais ainda, né? Porque nós vemos assim, às vezes, uma grande divisão entre as pessoas, inimizades, né? Criando inimizade, afastando as pessoas. E no Evangelho, a parábola de Jesus nos fala justamente de um inimigo, entre aspas, né? Do povo judeu, no caso, então eram os samaritanos. Um samaritano se aproxima, justamente aquele que vê, independente se é estrangeiro ou não, se é de outra religião ou não, se é de outra ideologia política ou não, ele se aproxima, né? Sente compaixão porque é alguém que está sofrendo, precisa. Então a gente é chamado a ser próximo. Justamente a pergunta a qual Jesus responde ao doutor da lei é justamente essa: quem que é o meu próximo? O próximo é justamente aquele que precisa de mim e do qual eu me aproximo. Então, eu me faço próximo dos outros. O tema da campanha chama a atenção para viver essa verdade do Evangelho, esse valor tão importante. Vamos falar um pouquinho mais agora da Quaresma. A gente sabe que a Páscoa é a data mais importante para os católicos, né, dentro do calendário. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a Quaresma, explicasse qual que é a importância desse período para o católico, o que ele vivencia ao longo da Quaresma. Justamente, você falou da Páscoa, né? É a festa mais importante. Então, essa festa ela é preparada por 40 dias. A Quaresma são esses 40 dias de preparação para a festa da Páscoa. Então, é um tempo de preparação que para nós significa conversão, né? Para que a gente seja cada vez mais semelhantes a Cristo, configurados a Cristo. Então, já no início da Quaresma, na quarta-feira de cinzas, quando se coloca a cinza na testa, na cabeça da pessoa, se faz esse convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é um período de conversão, para mudar de vida, para entrar assim no caminho do Senhor, de renovação do batismo. Então, é um tempo de renovação do batismo que nós, na Vigília Pascal, vamos novamente renovar as promessas do batismo. Então, para que aquela graça do batismo, aquela vida do batismo que nos uniu a Cristo, seja cada vez mais assim vivenciada autenticamente. Então, é preciso de conversão. E uma das formas, e para isso, a Quaresma propõe 3 práticas importantes. Aumentar a oração, né, a experiência de oração, o contato com o Senhor, a escuta da palavra de Deus. O jejum, né? É uma prática justamente de autocontrole, né, de diminuir também o nosso consumo, o consumismo, ser mais sóbrios, termos autocontrole maior, né, maior disciplina pessoal e também tendo atenção aos nossos desejos e aos nossos também sentimentos, diminuir a agressão, a ira, que é um autocontrole importante, né? Então, o jejum e a esmola, que é a caridade. E daí vem a campanha da fraternidade como uma proposta de práticas específicas para viver a caridade. Dom Tarcísio, muito obrigada pela sua participação. Voltamos aos estúdios. Que os nossos olhos, mas especialmente que os nossos corações, possam estar próximos de quem efetivamente precisa de uma palavra ou de um ombro amigo. Isso é a maior caridade, o maior gesto de caridade que uma pessoa pode fazer pela outra. O Bom Dia Cidades desta quarta-feira fica por aqui. Eu queria muito agradecer, Patrícia, a tua participação com informações sempre tão importantes para esse mercado que não para de crescer, que tenha sido a primeira de muitas vezes aqui conosco. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, obrigada a todos e conte com a gente sempre. Doutor Rogério, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Certamente o senhor vai voltar, porque em ano de eleição
O que a gente mais tem é dúvida nesse processo todo, então já se sinta convocado, nem convidado a voltar outras vezes. Muito obrigada. O carnaval acabou, o ano acabou de começar, vai ser um prazer vir várias vezes aqui. Muito obrigado a todos que estão em casa assistindo a gente. Bom dia. Bom dia. E ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional com Irineu Alves. E claro, ao longo de todo o dia, informações da região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Até lá! Tchau!